Bom, pensando em praticar uma agricultura verdadeiramente sustentável, a gente está formando nessa área aqui um pátio de compostagem, um local de compostagem, tá certo? Então, inicialmente, o que a gente fez? É uma área que bate muito sol, tá certo? Então a gente fez 2 renques de guandu misturado com mamona e misturado com leucena, 2 leguminosas e a mamona. Então a gente vê aqui, ó, um renque de guandu. O guandu foram semeados na mesma época, o guandu, a leucena e a mamona, só que tem que o guandu ele teve um crescimento inicial maior, tá certo? Então aqui esse guandu ele vai fazer um pouco de sombra, vai dar uma refrescada no local e vai servir de biomassa como fonte de nitrogênio para o composto orgânico. Então reduz muito, né, a dependência de esterco animal. Então a gente, tanto de um lado como do outro, né, a gente tem aqui a mistura, né, de guandu, mamona, né, e a leucena. A leucena aqui, ó, a gente vê aqui, ó, ela foi semeada na mesma época, né, mas ela tem um crescimento inicial muito lento, quer dizer, mais lento do que o guandu, tá certo? Mas futuramente o que vai acontecer? O guandu é uma leguminosa bianual, então com 2 anos mais ou menos ele vai perder muito vigor e vai praticamente morrer. E no caso a leucena é uma leguminosa arbórea, ela vai permanecer, então é ela que vai realmente a longo prazo fornecer o nitrogênio que a gente precisa, tá certo? Então, como a propriedade aqui é bem pequena, a gente não está trabalhando ainda com a integração animal, né? Nem sei se vai ter condições pelo tamanho da propriedade. Então, antes da gente começar realmente produzir composto em uma escala maior, a gente está fazendo alguns improvisos, né? Então, a gente vai mostrar aqui para vocês o que a gente está fazendo, tá certo? Então todo o resíduo que a gente tem na propriedade, né, a gente vai juntando nessa área aqui, mesmo não tendo estercos animais. E aqui que eu falo que é o tal do improviso da compostagem, né, que a gente tem aqui, ó, um resíduo muito grosso, né, tá certo? Então são restos de folhas, né, que caíram aí das folhas senescentes, né, que caíram das árvores, a gente junta toda semana, né, e traz para essa área aqui. Então o que a gente faz? A gente coloca, né, a gente tem bastante palmeira aqui na propriedade também, a gente coloca essas folhas tampando aqui, né, para reter mais umidade, para evitar, né, que galinha espalhe muito material, né, tá certo? Então a gente coloca essas folhas de palmeira e quando a gente tem algum material para ser adicionado, então é um material bastante grosseiro, né? Então assim, a decomposição é lenta, mas mais cedo ou mais tarde esse material vai ser decomposto. Então assim, todo resíduo que a gente tem em casa, né? Restos de hortaliças, casca de frutas, né? Até inclusive o pó de café, né? A gente junta em casa, tá certo? E coloca nessa leira aqui, tá certo? E para evitar que animais venham aqui e espalhe muito material, geralmente quando a gente coloca esse material, a gente vem e coloca um pouco, né? Então a gente está vendo aqui, ó, que foram folhas que foram juntadas aqui na propriedade. A gente coloca sobre esse material para evitar, né? Então se vocês observarem aqui, ó, a gente tem aqui, nós estamos na época da manga, né? Tá certo? Então frutos de manga já bem avançado estado de decomposição, né? Então a gente coloca esse material todo aqui. E logo em seguida, para evitar que a galinha, né? Aqui a gente tem um problema que o vizinho tem bastante galinha e a galinha está sempre aqui ciscando, né? A gente faz essa proteção para evitar esse problema, tá certo? Então a gente cobre novamente, tá certo? E a gente vai
deixando aqui, tá certo? O ideal, sempre que possível, é você molhar um pouco. Então a gente vai ver posteriormente, quando a gente tiver um vídeo especificamente de compostagem, a gente vai falar sobre a importância de um material estar sempre úmido, né, para decomposição. Então a gente também, de vez em quando, né, a gente coloca, né, joga um pouco de água, tá certo? No material aqui. Então sempre quando a gente coloca um pouco de material, a gente vem e faz irrigação aqui, tá certo? Vamos molhar mais um pouquinho. E aqui também, durante o período das chuvas, nós estamos no período das chuvas, né? Esse material vai sendo umedecido também pelas chuvas, né? Então, assim, vai demorar esse material ser decomposto e virar um composto orgânico, um humus? Vai demorar aí talvez 4, 5, 6 meses. Mas como eu não tenho pressa, eu quero aproveitar todo o material aqui, então se eu tivesse esterco animal para misturar aqui, com certeza a compostagem ia ser bem mais rápida. Mas como eu não tenho, tá certo? E esse processo ele acontece naturalmente em matas, né? Tá certo? Que a gente chama de compostagem laminar. Então a própria floresta amazônica, ela vive de quê? As árvores vivem daquele material que cai, material mais velho, né, que cai sobre o solo ali, vai formando uma manta orgânica, os micro-organismos do solo vão decompor esse material, que vai virando humus, e aí as árvores formam uma rede de raiz por baixo daquele material para poder se manter tão vigorosa como a gente vê nas fotos aí da floresta amazônica, tá certo? Então é um processo natural também que acontece. Aqui, como o fato a gente está molhando mais, talvez o processo vai ser um pouco mais rápido. Bom, aqui a gente já tem um material já em avançado estado de decomposição. Em vez de utilizar as folhas de palmeira, a gente está usando esse sombrite, tá certo? Então tanto a folha de palmeira como o sombrite evita que os animais espalhem o material, evita a perda excessiva de umidade e dá essa proteção, tá certo? Então, esse material, como que a gente sabe que já está bom para ser utilizado? A gente vê aqui, ó, algumas plantas, né, já germinando aqui, tá certo? Então significa que esse material já está bom para ser colocado sobre as plantas. Então se a gente for mexer aqui, ó, a gente vai ver que é um material bem grosseiro ainda, tá certo? Mas não tem problema. Então é dessa forma aqui mesmo que a gente vai utilizar para colocar nas plantas. Então a gente vai, então o material não está assim muito fino, né? Mas já está bem decomposto e é um excelente material para ser utilizado nas adubações de plantas, tá certo? Então, com certeza, para fazer uma muda, é um material que é mais difícil de utilizar, mas para fazer adubações de plantas, é excelente, tá certo? Então a gente só mexendo aqui, a gente vê que o material já está muito decomposto, né? Existem alguns materiais mais lignificados que não decompõem, né? Mas grande parte, né? Inclusive, né? Pedaços de folhas de palmeira, né? Em estado avançado de decomposição, tá certo? Então aqui, ó, apesar de demorar, mas ele com o tempo vai sendo decomposto, tá certo? Então esse material já é um material muito bom para ser utilizado nas adubações de plantas, tá certo? A gente aproveita todo o resíduo, né? O cisco que a gente junta toda semana aqui para fazer esse composto, esse improvisado, né? Não é um composto com certeza de excelente qualidade, né? Com alto teor de nutrientes, mas tem muita matéria orgânica e isso vai favorecer tanto as plantas como o solo. Então a gente vai utilizar esse material para adubar algumas plantas mais embaixo aqui, tá certo? E a gente andando aqui, a gente vê ó, o material sendo acumulado aqui para poder ser utilizado como composto. Ali já tem um outro pilha, né? Que foi já feita, né, há um tempo atrás, e aqui mostrando a germinação de algumas plantas, mostrando que já está no ponto realmente de ser utilizada. Então é uma forma de improvisar. Aqui, ó,
A área nossa aqui está muito infestada com o colonião e a gente está arrancando as touceiras do colonião, juntando aqui e quando a gente tiver um pouco de biomassa de leguminosa, um pouco de restos de alimento, a gente vai misturando aqui e esse material vai decompondo. Então, assim, de tempos em tempos a gente quebra esse material com a enxada, né, para evitar que o colonião ele germine novamente e brota, tá certo? Então a gente vai aproveitando todo o resíduo que tem na propriedade sem preocupar, né, com o tempo que vai levar para virar um composto orgânico, um humus. Então a gente trouxe, né, esse composto aqui que a gente tirou lá na pilha de composto. Isso aqui é uma planta de Ora pronobis, né, uma planta rústica muito rica em proteínas. Então a gente vai utilizar para ajudar no crescimento da planta aqui, ó. Então coloca um pouco de composto. Esse material vai ajudar muito. Vocês estão vendo que é um material bem grosseiro, né? Tá certo? Mas não tem importância, ele continua sendo decomposto aqui no campo e vai ajudar no crescimento da planta, tá certo? Aqui a gente tem uma leguminosa, né, para a produção de biomassa, que é a gliricídia. Então, futuramente isso aqui vai virar uma árvore, né, e a gente vai poder utilizar a folha na compostagem. E aqui a gente tem uma planta, né, do tomate siriguela, começando a dar frutos, né, tá certo? Então tem uns frutinhos aqui, ó. É uma planta bem rústica, né? Então a gente vai também adubar um pouco.